Bem-vindo ao DermaCast, o podcast que fala em dermatologia em todas as áreas de sua vida. Eu sou Marcela Araújo, dermatologista. E eu sou Lígia Pessoa de Melo, também dermatologista. E hoje, amiga, o DermaCast está todo de rosa, porque outubro chegou e com ele vem a conscientização sobre o câncer de mama. Um interesse para nós mulheres geral. Isso, tem muita coisa para a gente conversar, aprender aqui, né? E para esse papo, a gente tá com a mastologista, que fez mestrado comigo. Ela é mestre. Esse ano ela defendeu a tese dela do doutorado. E minha amiga também, mais importante, minha mastologista. Olha aí, porque já fui esse ano para mastologista. Muito bem. A mastologista também da minha família, da minha mãe. E está aqui hoje Maria Carolina Gouveia. Obrigada pelo convite, menina. Bem-vinda, Carol. Se apresenta pra gente, Carol, pro DermaCast. Eu sou amiga de Marcela. Fora a apresentação com Marcela. Fora a parte mais importante. Sim, eu sou médica mastologista. Atualmente, eu sou preceptora aqui da residência médica do IMIP. E eu tô fazendo também uma pós-graduação em câncer de mama hereditário, pra gente saber um pouquinho mais sobre genética, que tá muito relacionada ao câncer. E eu adoro ser mastologista, eu acho que isso é o mais importante. E Carol também tem um podcast. Então, nós somos médicas comunicadoras da nossa missão, né, Carol? Fala aí. Isso. O Mastológica Cast, ele começou esse ano, na verdade, foi um projeto que a gente lançou agora no Outubro Rosa. E a ideia é trazer um pouco sobre a mastologia, mas também trazer um pouco sobre saúde. Saúde da mulher, porque a gente sabe que a saúde, o bem-estar, ele está diretamente ligado ao risco de desenvolver câncer. Então, a ideia é trazer relatos de pacientes que passaram pelo tratamento e trazer orientações de profissionais de saúde. Espero vocês lá em breve, né? Então, para começar, Carol, o que é que você acha que a mulher deveria saber sobre o câncer de mama sem medo? O mais importante na minha cabeça é que as mulheres entendam que foi mulher tem risco, tá? A gente sabe que existem faixas etárias que têm maior risco de desenvolver câncer de mama, mas o maior risco de todos é ser mulher. É ter nascido mulher. É ter 2 cromossomos X, né? Porque a gente diz que é mulher cis e homem trans também tem risco. Então, a gente não pode esquecer disso. Você ter nascido com 2 cromossomos X é o maior risco para ter câncer de mama ao longo da vida. Então, isso eu acho que a gente tem que tirar aquele mito de que eu só tenho risco se eu tiver história familiar. Isso não existe. Poxa, é muito interessante. Eu tava falando até aqui pra Marcela antes de começar, que eu vou aproveitar para tirar todas as minhas dúvidas. Não é a consulta, é um podcast. É um podcast, mas eu estou representando a voz do povo, viu? Uma coisa interessante que a Carol falou. Homem trans também tem risco, né? E aí, mesmo depois que ele tira as mamas, ele também tem risco? Sim, porque dependendo da cirurgia redutora de risco que foi feita, redutora de risco não, da cirurgia masculinizadora que foi feita, ainda pode ficar um pouco de tecido glandular, né? Pode até diminuir esse risco, porque vai ter menos tecido, mas tem tecido. E aí esse homem chega pra gente reclamando de quê? De acne, de calvície. E a gente faz medicação e a gente esquece, às vezes, que ele tinha mama. Isso. Né? E a medicação pode aumentar o risco. Isso. E aí, onde é importante a gente lembrar, né, que ele é uma pessoa trans, então nasceu mulher. Com 2 cromossomos X. Isso, com 2 cromossomos X, né? E que a gente precisa saber um pouquinho do histórico, né? O que é que tem de bagagem daquele paciente trans que chega. Então, eu acho bem importante a gente lembrar disso na nossa rotina médica. Entendi, mas e o homem cis também, ele pode ter câncer de mama, né? Pode. É muito mais fácil ser mulher, mas homem também pode ter. É bom também falar isso, né? Porque às vezes acham que o homem não pode ter câncer de mama. Não, o homem pode ter câncer de mama. Eu costumo dizer que é raro, mas acontece muito. Mas é porque a minha amostra é uma amostra viciada. Mas, de fato, o câncer de mama em homem, ele corresponde a 1% de todos os casos de mama diagnosticados no mundo. É muita coisa. 1% de um monte. E não é. Porque, né, assim, é raro, 1%, 99% é mulher. Então, assim, o risco da mulher é quase 100% maior do que o do homem, né? Mas, assim, pode acontecer. Só que pro homem a gente não indica o rastreio, como a gente indica pra mulher, porque o homem, ele tem uma mama bem menos significativa. Então, geralmente, qualquer alteração é mais fácil de ser identificada no exame físico. Então, pro homem, a gente não tem benefício de indicar rastreio com mamografia, com ultrassom, mesmo na presença de ginecomastia, que é aquele aumento do volume da mama no homem. E a genética no homem?
é mais presente, né? Tipo, filhos de... Sim, se a gente fizer... se a gente tem um homem que teve câncer de mama na família, aí a gente precisa ficar atento aos descendentes, claro. E sempre que a gente tem o diagnóstico de um câncer de mama em homem, é importante a gente realizar a testagem genética, que é aquele painel genético para a gente avaliar se tem alguma mutação relacionada ao câncer de mama e que pode aumentar outros riscos de câncer. Por exemplo, no homem, geralmente a mutação mais frequente é o BRCA2. Então, quando o homem tem câncer de mama. E esse BRCA2, ele tem um incremento no risco de câncer de próstata em idade jovem e de subtipos mais agressivos, assim como de câncer de pâncreas também. Então, identificar essa mutação não é importante só para a gente pensar no câncer de mama, mas a gente pensar num rastreio mais aprofundado de outros tipos também de câncer. É interessante que a gente está falando aqui, né, umas coisas bem específicas de genética, né, do nome do gene que aumenta o risco. Eu acho que hoje a população tem acesso a esse tipo de informação. Os pacientes que têm câncer de mama já conversam sobre genética. Eu acho que a gente vai ter que engolir a genética em várias áreas, inclusive na nossa. Mas assim, Carol, pro diagnóstico mesmo, assim, bem vida real, de uma forma leve, como a gente está tratando mesmo, como a gente se propôs a tratar aqui desde o começo do episódio. Quais são os sinais na mulher, no homem? Se ainda é válido a gente ficar... Eu me lembro, né? Eu sou uma pessoa idosa, que tinha umas campanhas de entrar no chuveiro, levantar o braço, palpar a mama. Isso ainda faz sentido? O autoexame. O autoexame ainda faz sentido? Ou é melhor a gente dizer assim, não, eu tenho que ir para o mastologista e pronto? Faz muito sentido, desde que a mulher não encare aquilo como um exame. Tá. Porque o que eu costumo dizer é que o exame, ele é uma coisa do profissional de saúde, né? Ele tem técnica para ser feito. E o que a gente prega mesmo, que vai fazer diferença ali na rotina daquela mulher e daquele homem também, é conhecer o próprio corpo. Então, se você para uma vez por mês ali e avalia a sua mama, se olha no espelho, porque a nossa rotina é muito corrida. Então, às vezes a gente entra o dia e sai o outro, bota uma roupa, toma um banho e não se olha, né? Não para palpar ali na mama e ver se algo mudou de um mês para o outro. Então, eu acho que conhecer o próprio corpo, você entender como é o seu normal. Então, passei na consulta hoje com a minha ginecologista, com a minha mastologista, meus exames estão ok. Ela me examinou, tá tudo bem? Esse é o meu normal. Né? E aí, se uma vez por mês eu examino e lembro, né? Eu palpo ali, conheço o meu corpo, se surge qualquer coisa diferente, procuro o médico. Qualquer coisa. Ah, precisa sair sangue no mamilo? Não. Você percebeu um carocinho, uma alteração de pele, às vezes. Várias vezes chega paciente para mim com alteração de pele, que na maioria não vai ser câncer, e eu acabo direcionando para dermatologista. Mas, em algumas situações, a gente precisa investigar. Porque tem câncer de mama que começa na pele também. Então, nódulo, secreção, alteração de pele, assimetria que não existia e que passou a existir, aquela pele enrugada, espessada, que a gente chama de casca de laranja, né? Que às vezes pode confundir com uma mastite, mas a gente só vai saber se procurar o médico para poder definir. E é isso que às vezes vem pra gente, né? Paciente com a lesão na mama. Sim. Achando que é alguma coisa de pele, na verdade pode ser um sinal do câncer de mama. Pode sim. Não é isso? Pode sim. E eu acho que a mensagem de Carol é a gente se conhecer mesmo. Isso. Né? A gente saber como é o nosso normal, o nosso basal, e a partir daí procurar. A gente vê isso no nosso dia a dia, né? Com os pacientes, às vezes, que vem uma pintinha que mudou. E eu atendo muita gente com medo, assustada com a história do peito, eczema do mamilo, né? Com medo. Teve uma época, aí faz muito tempo, que uma pessoa famosa foi diagnosticada com câncer de mama através de uma lesão de pele, né, amiga? Então, tem lesões de pele que podem simular um câncer de mama ou ser um outro tipo de câncer de mama, Sim. né? Ou Isso. uma lesão preditora de risco, né, que pode acontecer. Isso. Às vezes não é um câncer, mas que no futuro, se a gente não trata, aquilo ali pode evoluir para um câncer. E para o rastreio, no caso, o indicado é realmente mamografia só a partir dos 40 anos, é isso? Eu fico triste sempre que eu falo isso, né? Porque a gente sabe que essa faixa etária tá mudando, mas... Mudou agora, né? A faixa etária de incidência do câncer. Então, assim, antes a gente esperava ali que o câncer sempre acontecia, era bem mais comum depois da menopausa. Hoje a gente vê que reduziu essa idade, então os cânceres de mama, eles têm ocorrido mais em mulheres entre 40 e 50 anos. Na saúde privada, a gente já dava esse acesso, né? A ANS já liberava a mamografia para mulheres a partir dos 40 anos, mas no SUS a realidade não era essa. Então, no SUS nós continuamos
continuávamos com a indicação de mamografia bienal a partir dos 50 anos. Nossa! Imagina. Então, o tanto de pacientes mais jovens que tiveram um diagnóstico retardado, porque elas não tinham acesso a esse exame que é tão importante. Mas esse ano mudou realmente. Então, no SUS, eles igualaram a faixa etária. E aí, entrou agora no preconizado pela Sociedade Brasileira de Mastologia. Então, é mamografia anual a partir dos 40 anos. Mas eu digo que eu fico triste quando eu falo isso, porque tem câncer também abaixo de 40 anos. Só que a gente não tem um exame que seja muito bom para diagnosticar o câncer de mama nessa faixa etária, que a gente diz que nesse momento é uma mama muito densa, uma mama muito difícil de ser avaliada, né? Então a mamografia sozinha, ela não tem essa acurácia, né? Ela não consegue dar um diagnóstico tão eficaz em momentos mais iniciais. Então, mais uma vez, volta a questão de se conhecer. Então, a mulher jovem que perceber qualquer alteração, não é porque você é jovem que você não pode ter câncer, pode. Então, procura ajuda, vai ter certeza do que é aquilo ali. E ultrassom adianta fazer antes dos 40? A ultrassom não é preconizada como exame de rastreamento, né? É um exame que ajuda muito, nos ajuda muito, mas é um exame que é completamente operador dependente. Então, principalmente numa mulher com uma mama jovem, o ultrassom ele pode gerar grandes fatores de confusão, e se for nas mãos de um radiologista inexperiente. Então, a ultrassom ajuda demais, mas existem indicações. E quando a gente fala de uma mulher que tem um risco aumentado, e ali por alguma história pessoal dela, de algo uma biópsia que ela já fez e flagrou alguma alteração de risco, ou por um histórico familiar ali mais importante, né? E aí quando eu falo histórico familiar, eu não estou falando de qualquer pessoa na família que teve câncer, você tem um alto risco, né? Porque a gente acaba pensando isso. Ah, minha mãe teve um câncer de mama com 70 anos de idade, foi um caso único, tratou, tá bem, mas eu tenho um risco maior. Não, não é por aí. Eu costumo dizer que a gente vai somando uns pontinhos ali da história familiar até a gente conseguir definir qual é o risco real daquela mulher. E aí, nas mulheres que acabam sendo consideradas de alto risco, nós podemos começar esse rastreamento numa idade mais precoce. E a gente começa a mamografia mais cedo. A gente pode lançar a mão também da ressonância de maneira complementar e da ultrassonografia quando necessário. Então, entender esse risco, né? Principalmente se você tem uma história familiar que você está na dúvida, e não é só câncer de mama, tá? Então, uma história familiar muito florida. Câncer de mama, câncer de ovário, câncer de tireoide, câncer de pâncreas, câncer de intestino. Tem muita coisa ali, né? Então, a gente tem que entender direitinho o que é que pode estar relacionado ou não com o risco daquela mulher de ter câncer. E aí, a gente individualiza. Mas para a população geral, que não tem um risco aumentado, conhecido, é mamografia a partir dos 40. Dos 40 anos. Isso. E uma coisa que você falou que eu fiquei curiosa. Você falou assim, essa incidência, não sei se foi com essas palavras, a incidência aumentou. Essa incidência aumentou de fato, né? E por quê? O que é que a gente está fazendo que essa incidência aumentou? Ou será que vocês estão mais experts em dar esse diagnóstico? Acho que um pouco de cada. Mas aí eu tô falando acho porque acho mesmo. Entendi. E a minha opinião, aquela opinião que conta mais ou menos, né? Da experiência do especialista que tá lá atrás, né? Mas assim, o que nós falamos muito é que o perfil da mulher moderna mudou. Então, hoje, nós prezamos muito por uma carreira, nós decidimos ter filho mais tarde. Então, antigamente, as nossas avós, elas tinham filho com 17 anos, 18 anos, né? E tinha um atrás do outro. Hoje a gente tem menos filhos, a gente demora mais a ter filho, a gente faz uso de anticoncepcional por mais tempo. Decidiram que a mulher tinha que entrar no mercado de trabalho, então a mulher trabalha, se estressa, trabalha fora, tem menos tempo para cuidar da própria saúde, da alimentação, dorme mal. Então é um somatório de fatores que fez com que essa faixa etária do câncer de mama acabasse diminuindo. Então a gente pensa nisso como um conjunto, né? Claro que a gente está diagnosticando mais, né? A gente tem ferramentas e a gente fala mais sobre isso, que antigamente também o povo não falava nem a palavra câncer. Eu tenho tias que falavam CA. Fulana teve um CA porque tinha medo de falar. Ou aquela doença. Eu tenho uns pacientes falando aquela doença. E às vezes até a gente não consegue entender a história da paciente. E aí vocês devem também passar muito por isso, porque minha fulana que morava em outra cidade, adoeceu e morreu, a gente não sabe nem o que foi que teve, porque nunca quis dizer, tinha vergonha de falar, né? Então eu acho que a gente fala mais sobre
sobre isso, a gente dá mais diagnósticos e a gente mudou o perfil da mulher. A gente aumentou o risco pelo estilo de vida. Sim. Isso a gente vê na nossa especialidade também, né? A gente começa a ter algumas evidências nesse sentido. A gente via antigamente que a pele envelhecia só pelo sol. E hoje está provado que a pele envelhece por outros fatores também, né? Que a gente degenera por outros fatores, como você falou, alimentação, estresse, falta de sono. É isso, amiga. E fala um pouquinho do tratamento. Nesse tempo, vem mudando muito o tratamento ou... Sim. Muda e muda sempre e muda o tempo todo. Que bom. Ainda bem, né? É o câncer mais incidente. É o câncer que mais mata mulheres no mundo, mas também é o câncer mais estudado. Então eu digo que isso maravilha, é a parte boa. Maravilha. Né? Então tudo que a gente estuda muito, a gente evolui mais. Né? Eu até digo para os meus pacientes com psoríase, é uma coisa que rico tem. Se rico tem, tá todo mundo estudando. Quando eu falo rico, não é rico aqui, é rico no mundo, né? Então se americano tem, se europeu tem, eles estão estudando. Bom pra gente. Exatamente, tá todo mundo estudando essa doença. E já conseguiram algum quimioterápico que não caia cabelo? Então, existem quimioterápicos. Não, sim, mas Marcela só quer saber de cabelo, Carol. Tem, né? Mas pro câncer de mama. Marcela só quer saber de cabelo. Sim. O cabelo vai cair ou não? Sim, mas pro câncer de mama, tem algum quimioterápico que faz e não cai, não tem queda? Mas não é nossa primeira escolha de tratamento, né? Quando a gente pensa num câncer de mama com possibilidade de cura, que a gente tem aquela mulher que tem um câncer localizado ali na mama, no máximo nos linfonodos, e a gente quer tratar essa mulher e deixá-la sem doença, né? Então é possibilidade de cura. Geralmente as primeiras linhas de tratamento com quimioterapia cai o cabelo. E aí a gente entra... E todas as mulheres com câncer diagnosticado vão fazer quimioterapia? Não, nem todas. Nem todas. Mas uma boa parte. Uma parte significativa e principalmente quando a gente fala em mulheres jovens. Mais da metade. Mais da metade. A indicação ou não da quimio, ela depende muito do estadiamento da doença, né? Então, em que momento de doença a gente conseguiu dar aquele diagnóstico? Quanto mais precoce, menor a chance de químio, mas ela não é zero. Porque a gente considera também outros fatores, a agressividade da doença, a idade que aquela mulher foi diagnosticada com câncer e alguns outros fatores também genéticos. Que a gente... Eu ia perguntar, a genética influencia nessa escolha? Influencia, sim, na escolha. Então vocês têm que fazer perfil genético para todo mundo? Ainda não chegamos nesse ponto. Tá. A gente seleciona as mulheres que têm indicação de perfil genético, mas a genética influencia, sim, na escolha da terapia. Então... existe uma chance, mesmo no diagnóstico precoce, daquela mulher precisar de químio. E quando a gente fala em químio, no cenário de uma doença curativa, né? Porque a gente vai tratar vai cair o cabelo. Né? E aí... Mas cabelo cresce, doutora Marcela. Mas o que é que a gente mostra? Que os pacientes que perdem o cabelo, né? Diminui muito a autoestima, né? Demais. Então aumenta a maior chance de depressão e a maneira de... Sim. É a cara do câncer, né? Eu acho que muita gente fala... O povo só fala em Carolina Dickman chegando, raspando a cabeça, né? Tem muita essa coisa muito cultural ainda aqui. E eu acho, pelo que eu convivo com as minhas pacientes, né? O que eu observo é que a pior frase pra você dizer é: o cabelo vai crescer. Vixe Maria, cabelo... Mas a gente tende a querer acalmar o coração daquela mulher, dizendo, mas o cabelo cresce de novo. Aí, muitas vezes, o que elas falam pra mim é: ai, doutora, mas quem tá me dizendo isso não vai ficar sem cabelo. É verdade, não tá sentindo minha dor. Não tá sentindo minha dor. Então, é muito ruim ouvir isso, porque é como se minha dor não tivesse valendo. Tivesse invalidando aquele sofrimento de perder o cabelo. E aí, esses dias, eu conversando com uma paciente, aqui no podcast também. Eu escutei esse, que eu quase choro. Foi. Que aí, ela falando que ela foi usar a touca, né? E aí, Marcela, eu acho que entende muito de touca, porque eu sei que ela fez uma bela revisão esses dias. Explica, amiga. É porque, assim, você perde o cabelo com a quimioterapia, né? Tá, isso aí, Carol já falou que a maioria vai cair mesmo o cabelo, né? Então a quimioterapia vai lá nas células do cabelo que estão, né? Se replicando. Porque a quimioterapia gosta de células que estão se replicando. Por motivos óbvios, que o câncer está se replicando e o cabelo também. Então, por isso que vai ter. Então, aí tem a queda de cabelo. Então, assim, o que é que você pode fazer? Você pode usar, né, toucas geladas, né? Que, na verdade, não é a touca. Scalp cooling, né? Que não é a touca que hoje em dia você bota e ele é ligado, né? Uma refrigeração que você coloca. E com isso, faz com que chegue pouco quimioterápico no couro cabeludo. Entendeu? Então, não é atingido tanto
as células do cabelo. Então, tem menos queda, né? Quando a gente lê, às vezes, antes a gente acreditava antigamente, até que não ia ter queda. Não, mas a gente sabe que você pode ter queda mesmo fazendo isso, mas a quantidade de queda é menor, bem menor, né? Então, pode cair, normalmente, quando cai assim, uns 30% do cabelo. Você ainda continua com 70% de cabelo. Quem tem um volume de cabelo, quase não percebe. Mas, assim, vem do lado a coisa ruim. Porque se você sabe que isso dói. Imagina, você colocar uma touca no cabelo que está resfriando muito, então aquilo dá dor. Então, às vezes, os pacientes, eles não conseguem usar porque dói. É desconfortável. É desconfortável. É desconfortável, aumenta o tempo, então a paciente tem que chegar 1 hora antes para colocar a touca, faz toda a aplicação do quimioterápico. Para quem não sabe, geralmente a infusão da quimioterapia, ela demora ali um turno do seu dia. Você não vai aplicar um sorinho rápido e vai embora, não. Você demora ali um turno quase todo aplicando. Então, 4 horas de infusão, 3 horas de infusão. Às vezes é mais de uma medicação, então demora. E quando acaba, a paciente ainda fica mais 1 hora depois com a touca, aguardando. Então, prolonga o tratamento, tem a sensação de desconforto, né? A paciente se sente mais frio, então elas vão de mantinha. Tem paciente que não tolera, de fato, né? Elas às vezes querem muito usar, mas aquilo tá atrapalhando tanto a qualidade de vida, né? Tem umas que eu digo que é uma síndrome de pânico mesmo, quando pensa na touca. Então, nessa situação, não usa. E é isso, não vai usar e vai cair o cabelo. A gente não tem muitas alternativas. E assim, até vendo o relato do teu podcast, ela falando, né? Porque assim, dói, né? Você tá colocando dói aquilo e mesmo assim ainda cai uma quantidade de cabelo. Entendi. Então, assim, imagina, você passou ali o sofrimento, sei lá, 1 hora, 2 horas, 3 horas, com aquele negócio na cabeça, naquele momento de dor. Aí você chega em casa, você passa a mão no cabelo e ainda tá caindo. Então, assim, vai ser muito uma escolha de cada um, né? Não tem como a gente saber, né? Se isso depende de cada um. Tem gente que vai aguentar, porque aquilo vai ser muito importante. Tem gente que talvez diga, não, eu prefiro realmente perder meu cabelo, porque realmente tá sendo muito doloroso ali, né? E depende de como cada um sente isso. Sim. E como cada um quer se sentir durante o tratamento também. Eu sempre incentivo muito o uso da touca. Não necessariamente pelo cabelo ali naquele momento do tratamento. Porque, inclusive, tem outros cuidados que elas precisam ter. Então, ela só pode lavar o cabelo 1 ou 2 vezes na semana. Ela não pode fazer escova, ela não pode pentear o cabelo todo dia. Então fica o cabelo, mas às vezes fica uma coisa meio esquisita ali, sabe? Tem que realmente fazer escolha, como tudo na vida, né, minha gente? Isso. Então não é simplesmente usar a touca e não perder o cabelo. É você estar disposto a passar por tudo que a touca traz junto com a permanência daqueles fios que vão ficar ali. Mas a gente também já tem estudos mostrando que quem faz uso da touca consegue recuperar os fios mais rápido. Isso. Tem menos dano, né, Marcela? Isso, consegue recuperar mais rápido. E outra coisa que é importante, é muito raro, mas às vezes o paciente pode ter pós-quimioterapia um tipo de alopecia que afina o cabelo. Muda a estrutura, o cabelo fica fino. Não é só na hora, não. Porque tem gente que imagina, não, é durante um tempo, depois melhora, não. Você diminui muito o volume do cabelo. E que a gente chama alopecia cicatriz permanente por quimioterapia. Tá? Nesses pacientes que usam essa touca, eles vão ter menos ainda, que já é uma coisa mais rara, né? Mas assim, eles têm menos ainda do que esse risco do que a população que... Então, de uma forma geral, você fala da touca, olha, vamos tentar. E o acesso a essa touca? Que eu já fico pensando, meu Deus, quanto será para poder fazer essa touca? E o plano de saúde cobre? E como é o acesso? E as pacientes do SUS? Então, vamos lá. Isso é uma coisa muito delicada. Na clínica que eu trabalho, as pacientes, elas têm acesso à touca. É uma cortesia, um presente para as pacientes que fazem o tratamento lá com a gente. Então, se ela quiser usar a touca, ela vai poder. A gente só vai organizar os horários para poder dar para todo mundo usar. A gente tem alguns aparelhos e a gente consegue fazer. Em outros locais, às vezes é necessário que a paciente desembolse um valor por fora para poder usar a touca. E alguns seguros de saúde cobrem, tá? Então, realmente, a gente precisa individualizar.
no SUS nós não temos. E aí existe uma alternativa que eu conheci através das minhas pacientes mesmo aqui do SUS, quando se começou a falar dessa touca, né, da crioterapia de couro cabeludo. Scalp cooling. Isso. E aí algumas pacientes vieram me perguntar sobre a touca que você bota o gelo. E aí eu fui dar uma olhada a respeito. E assim, não tem tanta evidência. Essa touca que bota o gelo não é a pessoa pegar uma touca e encher de gelo. Não. É uma alternativa à máquina que existe para isso. É como uma bateria. Mas é uma coisa mais rudimentar Isso, mesmo. É, tipo, isso. é uma coisa mais isolada, artesanal. artesanal. É uma touquinha que ela tem tipo um bolsinho que você Sim. encaixa as baterias de gelo. Tá. E aí você tem que ir pra químio, levar várias baterias de gelo e trocar a determinado tempo ali que ele orienta, mas que não é tão eficaz. Então, eu particularmente, quando as pacientes me perguntam no IMIP sobre essa questão dessa touca, eu acho que não é um investimento que vale a pena. Porque eu acho que ela já vai... A realidade da paciente do SUS é uma realidade diferente. Então, ela já vai ter outros custos. A mulher que vai estar afastada do trabalho, vai estar gastando com outras coisas. Vai ser ruim, porque a logística é muito ruim. A qualidade de vida diminui ali naquele tratamento, né? Se torna mais difícil a passar pela sessão de quimioterapia e não vai ser eficaz. Então, eu particularmente, quando me perguntam, eu não recomendo. Mas, assim, alguns pacientes ainda tentam usar. Tentam usar. É por isso que vocês falam, né? Essa coisa da defesa, da bandeira de Marcela do cabelo. É porque o cabelo faz muita diferença na vida da pessoa. Faz muita. Com certeza faz. E aí, a minha pergunta... Vamos lá, eu fiz, coloquei a touca, caiu menos, ou então não adiantou e caiu. Eu pergunto a Marcela agora, o que é que eu posso fazer, amiga? E quando, Carol? Para esse cabelo crescer rápido, né? Crescer mais forte e evitar o que a Marcela falou que pode acontecer de uma alopecia mais permanente. Quando é que você libera a gente para fazer alguma coisa e o que é que tu acha que vale a pena fazer? Durante a quimioterapia ou depois da alta? Quando tá liberada? Durante a quimio, como eu falei, né? Não adianta, né? Assim, tanto se cair o cabelo todo, não vai ter o que fazer naquele momento, porque o que tiver nascendo vai cair de novo. Se usar a touca, também não pode fazer muita coisa, porque você não pode lavar o cabelo, você não pode pentear o cabelo, você tem que evitar tudo que tracione, né, aquele fio. Mas, via de regra, depende da fase do tratamento que a paciente vai estar, claro, né? Porque nem tudo segue uma ordem linear. Às vezes a paciente começa pela quimio, depois ela vai para a cirurgia, depois ela volta e faz a rádio. Às vezes ela vai fazer a cirurgia, depois a quimio, depois a rádio. Então, dependendo do momento que ela esteja no tratamento, via de regra, com 60 dias eu libero para ela fazer alguma coisa no cabelo, se ela quiser. Porque aí eu entendo que aqueles efeitos da quimioterapia a gente já teve o que tinha que acontecer, né? Acabou a quimio, a gente ainda dá esse tempinho aí das primeiras 4 semanas, que o organismo é o tempo médio que o organismo leva, né? 3 a 4 semanas para se recuperar, tanto da questão da imunidade, né? A questão de multiplicação celular. E é quando a gente ainda vê efeitos da quimio, inclusive no tumor. Mas assim, eu peço para esperar os 60 dias para ela ficar bem e aí eu libero. E aí, se a paciente quiser pintar, eu deixo. Se ela quiser fazer tá crescendo química, deixo. E aí tu faz o quê? Eu acho que a gente pode fazer tipo, um minoxidil, né? É a medicação que a gente, né, mais faz. Também tem que ver se a paciente antes já não tinha alguma outra coisa. Porque às vezes ele já tinha alguma alopecia androgenética e aquilo ali vai piorar. O problema é que também nessa fase a gente não vai usar nada assim que vai mexer no hormônio dela. Porque às vezes a gente faz no paciente que tem androgenética, né? Que seria, né, bloqueador de 5-alfa-redutase, tipo uma finasterida, uma dutasterida, o espronactona. E isso a gente realmente não faz, principalmente nessa fase aqui. Então a gente vai ficar muito com a questão do... Mais tópico. Mais tópico, né? Nessa fase, nesse momento. Nem oral, eu acho que a gente deve fazer nesse comecinho ali. Depois de um certo tempo. Depois de um tempo, quando o paciente tiver, né, mais tranquila ali, mais ajustada com as medicações, a gente pode até pensar em fazer oral e fazer algum procedimento no consultório, mas acho que no segundo momento, logo assim, liberado, eu acho que realmente uma coisa mais tópica por todo o contexto dali, né, e das medicações que está fazendo, todo jeito acaba fazendo quimioterapia, né, uma coisa, né, o fígado ali, tem um minoxidil também, então acho que a gente tenta no tópico, no segundo momento, quando o paciente já está, né, na outra fase, a gente até a dedicação dela naquele momento, tá mais voltada, a atenção dela. E procedimento?
Dá pra fazer? Se a gente faz Eu queria alguma saber. coisa. Eu quero saber. Também. Não, isso aí é a minha pergunta pra vocês, porque elas estão lá fazendo... Ah, sim. E aí, um parêntese. A gente falou muito do cabelo, mas uma coisa muito marcante é a queda do cílio e da sobrancelha. É, a gente esquece, né? E que, assim, E que é eu mais realmente não estigmatizante. costumo alertar pacientes sobre isso. Poxa, é. Não entra, assim, eu comecei a perceber isso recentemente, que elas sentem muito e às vezes elas sentem mais Do que o cabelo. do que o cabelo. E Porque o for- cabelo elas estão preparadas. E às vezes usa um lenço e aí ela Não. vai se reconhecendo ali, né, de outra forma, mas e o cílio? O cílio é Ou um e a grande sobrancelha? problema. Porque sobrancelha também é um problema, mas assim, a gente consegue até com maquiagem, às vezes, dar uma arrumada. Antes de E- cair, já fazer uma micropigmentaçãozinha, Ou até né? pintando. Agora, o cílio, ele, além de tudo, né? De você olhar, achar meio estigmatizante, ele é funcional também. Você ficar sem cílio é uma coisa difícil, né? A gente vê isso até nas outras pacientes, alopecia areata, isso. E é difícil, né? E você imaginar, será que não pode botar um cílio postiço? Acabei de pensar nisso. Se não tiver cílio, você não consegue colar. Ah, Entendeu? tem que ter a base. Tem que ter um pouco, tem que ter o cílio. A não ser que você Só se você bote- perder alguns. Entendi. Uma grande, se você não Ixi, perdeu tudo. Porque cola em cima do cílio. No começo, quando eu comecei a fazer a parte de cabelo, né? Quando começava com né, Areata. areata, né? Esses pacientes, eu dizia, "Não, mas colar um cílio", depois eu fui entendendo e percebendo, né? E os pacientes me passando que realmente você não consegue colocar cílio postiço, colar cílio, se você não tiver cílio. Então, se você perdeu alguns cílios, talvez resolva com algum postiço. Se você perdeu tudo, não vai ter muito o que você fazer, né? Esperar, na verdade. Por quimioterapia, ele vai melhorar. Aí né? vai passar mesmo, né? Calma, vai passar, aguenta, o processo vai passar. É. As outras nem tanto. É. Muito bom. E os procedimentos, Carol? Tu libera, tirando isso, os procedimentos estéticos. Veja, eu fico doida pra liberar. Mas os oncologistas, eles, assim, ficam muito criteriosos com o tipo de procedimento que vai ser liberado e acabam barrando tudo. Então, eu prefiro pensar em não barrar tudo de uma vez, mas a gente dosar. Então, assim, eu acho que durante a quimioterapia mesmo, né, na fase intensa ali que ela tá fazendo semanal ou a cada 21 dias, eu acho que não é um momento para esse tipo de procedimento, porque a imunidade cai, a sensibilidade da pele muda, né? Eu vejo pacientes que ficam com a pele muito ressecada, dermatografismo, né? Então, assim, Às vezes tem alteração de pele mesmo, da né? químio, né? A gente tem uma área na dermato agora estudando só alterações de imunoterapia e quimioterapia, de tantas coisas que têm aparecido. Então, eu penso que na fase ativa ali do tratamento é melhor evitar. Mas se ela quiser fazer antes, ela pode, né? Então, ali a gente pediu a quimioterapia e se a paciente tiver cabeça e quiser pensar nisso, e quiser fazer ali o botox dela, ou os procedimentos Porque eu tenho uma coisa para te dizer. Diz. Elas chegam em todas as fases. Em todas as fases. Às vezes elas estão assim... às vezes uma situação bem difícil mesmo, né? Com um tumor mais avançado, vai se fazer cirurgia antes, vai fazer quimio depois, vai planejar, vai operar de novo. E elas fazem, mas eu quero me sentir bonita, né? Aquela coisa de você arrumar fora para ir melhorando dentro, que eu sempre falo para minhas pacientes. Elas chegam e a gente fica assim, agora, né? Eu conto ou não conto pro oncologista que ela tá... Então, eu acredito que é dessa forma. Se for antes, eu não vejo nenhuma contraindicação. Então, o paciente tá com indicação de químio. A gente tem um tempo ali entre dar o diagnóstico, pedir a químio e começar a químio. Então, aproveita. É tua janela de oportunidade. É verdade. Adoro. E depois que você já fez, você... Já fiz. Exatamente. Eu sou bem assim, tá? Ninguém ouviu isso, não. Eu nego até a morte. Ei, pessoal, por favor, ninguém ouviu. Mas eu libero, sim. Eu acho que a gente tem que ver caso a caso, né? Isso. Eu acho que os pacientes são muito orientados hoje em dia. Isso. Até os pacientes com poder aquisitivo menor mesmo, eles são muito orientados, eles têm acesso à informação hoje. A gente dividir responsabilidade mesmo, É isso. A gente tem que dizer o motivo que a gente tá pedindo para não ser feito e o motivo que a gente prefere que seja feito naquela fase. Mas assim, se eventualmente a paciente chegar ali na última sessão de químio, aí às vezes ela quer fazer, isso acontece, tá? Elas querem fazer um ensaio antes de tirar a mama.
E ela quer fazer o botox dela ali, naquele intervalo, né? Entre a cirurgia, entre terminar a quimio e passar pela cirurgia. Eu vou dizer não para essa paciente. Veja, que coisa complicada. Não vou. Então, assim, eu acho que ela pode. Eu não acho que é esse botox que ela vai fazer naquela fase finalzinha ali da quimioterapia que vai trazer uma grande repercussão. Mas tem um risco maior de complicação. E ela tem que estar ciente, né? Meninas, por favor, combinem com os seus médicos, né? A gente tá batendo um papo aqui. É isso. E vamos lá. Diagnosticou, né? Palpou ou não palpou, ou flagrou nos exames. E aí vamos tratar. E durante o tratamento a gente vai ter várias fases, como a Carol tá falando. Tanto químico, como rádio, como cirurgia. E aí eu fico me perguntando assim, e essa cirurgia? Às vezes eu não entendo bem. Quando é que tira a mama toda? Quando é que faz a prótese? Quando é que deixa a prótese para depois? Como é que reconstrói? Porque chega pra gente, o que é que chega pra gente? A cicatriz, né? Às vezes um mamilo pra gente orientar como é que vai ser pra cuidar. Eu acho que a pergunta é assim, sempre que você tira toda, você pode fazer na mesma hora, já colocar um... Claro que cada caso é um caso, mas na maioria das vezes você consegue já colocar no mesmo dia, você tem que... Medicina nem sempre. Né? Então, assim, o que acontece? Hoje, o que a gente sabe é que a cirurgia conservadora, que é o quadrante, ou seja, aquela situação que a gente não tira a mama da paciente, ela, no caso bem indicado, ela é tão eficaz quanto a mastectomia. Tá, e vocês tendem pelo quadrante, sim, assim, vou fazer a pergunta de novo. Muito, né? Porque assim, eu acho que é a impressão minha. Eu tenho a impressão que vocês passaram uma época muito com quadrante. Parece que agora vocês, retrocederam, é melhor... Não, eu não acho muito por aí, não. Eu penso assim, eu acho que isso foi muito de mastectomia. Entendi, o contrário, Eu né? acho que foi o contrário. Eu acho que, inclusive, teve um boom de mastectomia quando se começou o boom de reconstrução. Só que o que a gente percebe, e tem estudos já mostrando isso, é que o grau de satisfação da mulher, ele é melhor quando a gente consegue preservar a mama. Porque a mama que você perde, você nunca vai recuperar. Aquela mama, por mais que a gente reconstrua, a gente tá criando uma mama de um lugar que não existia mais nada. Então, a forma como você se vê, você nunca mais vai se ver depois que você fizer uma reconstrução de mama. Então, quando a gente consegue preservar a mama, fazer um quadrante, por mais que fique uma cicatriz, uma pequena deformidade, uma assimetria, para a relação daquela mulher com o corpo dela, é melhor do que perder a mama e depois ter uma mama completamente diferente do que o que ela estava acostumada. Então, eu tendo muito pelo quadrante, tá? Eu acho que é uma tendência também dos profissionais tender pelo quadrante sempre que ele é seguro. Então, as indicações de mastectomia hoje, elas são muito pontuais. Se o tumor, ele tem condições de ser retirado com possibilidade de preservar a mama de uma maneira que fique esteticamente viável, né? Porque também não adianta eu tirar metade do peito da paciente e deixar uma bolinha de nada que vai ficar um negócio totalmente estranho. Então, nessa situação, não tem porquê. Mas se é esteticamente viável e é seguro, o quadrante vai ser sempre a minha preferência e é o que eu vou conversar com aquela mulher. Tem uma situação que ela não vai se sentir segura de maneira alguma e vai querer tirar a mama, isso acontece. Mas eu sempre digo que quando a gente senta ali meia hora, explica os prós e os contras, né? E explica a segurança do procedimento, a maioria acaba optando pelo quadrante. A única indicação formal que a gente tem de mastectomia e que hoje já está sendo um pouco questionada é se a gente tem mutação BRCA, porque essa mulher ela tem um altíssimo risco de ter um segundo tumor primário na mama. Que é o caso da Angelina Jolie, é isso? É isso, exatamente. Porque eu acho que essa coisa da mastectomia veio com isso. Isso, é o efeito Angelina Jolie, que a gente chama, né? Então, assim, ela tinha um risco acima de 70% pela mutação que ela tinha de desenvolver câncer de mama ao longo da vida. Então, para ela não fazia sentido preservar aquela mama. Mas o risco da população geral, né, da gente que não tem nenhum fator de risco evidente, o nosso risco está ali em torno de 12%. Então, é pouco. A gente entende que é um risco baixo e que não justifica o grande risco de um procedimento bilateral, um procedimento longo, um procedimento que vai exigir procedimentos de ajuste depois, porque você não faz uma reconstrução no mesmo momento da cirurgia e sai com o seu peito
igual uma plástica. Não é isso. Inclusive, uma preparação psicológica também, né? E olha, eu vou dizer, eu escutei esses dias, eu já tinha visto uma fala, assim, que me chamou muita atenção numa série de televisão, e eu até fiquei depois de resgatar isso e até fazer uma postagem, porque eu achei interessante, que era uma jovem, e ela fez um teste genético e fez essa cirurgia redutora de risco, e tirou as 2 mamas, ou seja, no melhor dos mundos, novinha, magrinha, mama pequena, a reconstrução deve ter ficado boa. E ela disse que não se reconhecia com aquele peito. E aí uma paciente minha chegou esses dias e ela fez também uma cirurgia redutora de risco. E pra mim, assim, a mama dela ficou linda. Ela tá ainda nos finalmente, nos ajustes, né? Às vezes a gente faz uma lipoenxertia, melhora uma cicatriz. Mas assim, pra mim o peito dela ficou muito bom. E ela fez, doutora, eu tô na terapia, porque eu não tô me reconhecendo com esse peito. Nossa. Então, veja, que não é só tira tudo. Né? Eu acho que tem muita coisa envolvida. Porque às vezes no primeiro momento você faz, né? Tira tudo. Isso. Né? Tira tudo, me livra disso aqui. Pra não... Isso. E aí a gente voltar e, precisa sei lá, pesar muito isso na hora que a gente conversa com a paciente. Mas eu queria ter uma dermatologista junto de mim pra me ajudar a tratar a cicatriz daquela paciente. Tem várias. E ali do lado, assim. Várias, né? A gente pode tratar a cicatriz, eu acho que a gente tem que conversar. Tem um momento de tratar a cicatriz, né? Que vocês geralmente mandam. Geralmente vocês mandam, né? Tanto vocês como a cirurgia plástica. Vai na dermato, vê se ela pode ajudar agora. Quando é assim que vocês entendem que é a hora de intervir numa cicatriz dessas? De cirurgia tanto estética quanto cirurgia oncológica da mama. Uma paciente que fez uma radioterapia, por exemplo. E é muito comum a gente tá com a cicatriz bonitinha, né? Fechadinha, faz a rádio, a cicatriz... Parece perfeito, né? Aí trai a gente. Dá uma largada, fica espessada. Quando é que vocês se sentem confortáveis em intervir nessa cicatriz? Em que momento? Eu acho que 3 a 6 meses depois, né? É quando... É o mínimo, né? Eu acho até que 6 meses. Eu digo, espera um pouquinho. A gente sabe que aquele colágeno que vai estar sendo formado, ele vai amadurecendo a partir de 90, 120 dias. Né? Até lá eu passo uma coisa, um silicone. Vamos esperar. Né? Até um curativo, compressivo, uma placa. Sim. E aí depois a gente intervém com laser, dependendo do tipo de cicatriz, com infiltração. É isso, amiga. Isso. E a gente sempre pode melhorar. Sempre. Vale a pena, né? A avaliação. Eu acho que sempre vale, né? E não demorar muito também. Não, e nem demorar muito. A gente tá vendo, tá acompanhando. E o paciente tem uma consciência que é uma cicatriz, né? Um tecido cicatricial, ele não vai ser igual. Porque às vezes, eu acho que hoje mais não. Mas antigamente eu achava, não, porque uma cirurgia plástica, uma cicatriz cirúrgica, ela fica perfeita e perceptível. Não necessariamente. Vamos agora para os mitos e verdades. Vamos, senão nossos produtores vão puxar nossas orelhas. Uma coisa mais descontraída, de mitos e verdades. Mas eu tô amando. Tô aprendendo tanto, Carol. Nem me costei muito. Foi. É porque foi tanta história, né? Tantas histórias emocionantes. Às vezes né? Pesa. Assim, eu acho que tua especialidade tem isso, né? A nossa também tem. De muitas histórias, muitas emoções, né? Quando a gente para conversar com o paciente, a gente sempre tem histórias, né? Aprende muito, né? Sim, muito. Aprendo muito. Muito. E aí, amiga? Vou lá fazer pra dizer se é mito e verdade, tá? Se não tem caso na família, não preciso me preocupar? Mito ou verdade? Mito total, né? É bom falar, né? Mas a gente já tinha falado, né? Mito total. Usar sutiã apertado pode causar câncer? Mito total, né, gente? Nem prevenir, né? Não, nem previne nem causa. Sutiã é conforto, usa quem quer. Vê se tem alguma verdade nessa. Mamografia dói muito e pode causar câncer. Mito, né, gente? Veja, é um exame que tem radiação. Radiação, em grande quantidade, ela tem riscos. Mas o risco de uma mamografia causar um câncer não chega a ser 12%, que é o risco que você tem só pelo fato de ser mulher. Então, mito eu acho que assim, dói um pouquinho, vai doer um pouquinho. Poxa vida, dói um pouquinho. Mas não é nada demais. Eu sou terapia de choque. Eu faço, peraí, menina, 5 segundinhos. E não, nada demais. Nada demais. Aperta um pouquinho, dói, né? Nós que somos mulheres pós-40. Mas tu não sabe, eu tava lembrando isso no caminho, quando eu tava vindo. Eu faço mamografia desde os 35. Pois é. Não me pergunte por quê. Porque, não sei, minha mãe não teve câncer de mama, na minha família não tem. Eu não sei se é porque eu tava tentando engravidar. Eu faço mamografia desde os 35. Mas não foi porque a gineco pediu na época de
Às vezes eu peço uma. Talvez. Fizesse indução, né? Pode ser isso. Há muito tempo que eu tô acostumadinha com aquele... É rápido, uma vez por ano. Meu Deus, é igual a Botox. Meu Deus, é tão rápido, a furadinha, mamografia rapidinho. Eu vou começar a perguntar isso. Faz Botox, tá com medo da mamografia por quê? Mas reclama muito também. Calma, minha gente, respira uma furadinha. Não, quando eu fui fazer esse ano, uma biópsia, né? Aí Bia que foi fazer, né? Chegou na hora e disse, não, bora fazer agora. Eu disse, mas agora? Ela disse, Botox não é na hora? Não faz na hora? Eu digo, não sinta assim, faz. Eu digo, então, vamos fazer agora. Uma coisa, eu sei que assim, né? Mas é pau. Eu também, mas porque é uma biópsia, não é tipo, tudo bem, não foi nada demais, enfim, mas você tava lá, assim, você não foi para aquilo. Não foi preparada. Não tinha ninguém para lhe dar a mão. E tem uma carga, né, emocional. Tem a carga emocional. E eu ainda ia voltar para trabalhar, na verdade. Tipo assim, cheguei lá para fazer um ultrassom que ia ser tipo, ia voltar para trabalhar. E tipo assim, não pude voltar para trabalhar mais, porque eu cheguei lá e, não, vamos fazer. E você, né? Então, para vocês verem, né, a realidade da mulher. Que quem tá ouvindo fala, não, elas são médicas, estão falando, mas a gente Marcela passou por isso ano passado. Eu passei por isso esse ano, eu acho. Não, foi esse ano que eu fiz a biópsia. Nós duas esse ano. Então, assim, eu tava fazendo, Mirella tava fazendo, ela fez, tô vendo um negócio aqui. Eu fiz, tire agora. Aí ela fez, peraí, né? Assim, não, eu tire agora, tire esse negócio agora. Ela fez, não, peraí, né? Não, espera não, mas a gente vai marcar. Eu disse, quando é que você pode? Ela disse, amanhã. Amanhã eu tava lá, fiz uma mamotomia. No dia seguinte, tire agora. Cadê o resultado agora? Mas vamos lá, outro. Prótese de silicone atrapalha o exame? Se eu disser que não atrapalha, eu vou estar mentindo. O teu exame ou a mamografia? A mamografia. Para o exame físico não muda muita coisa, não, a prótese. Para a mamografia, a gente precisa fazer uma incidência a mais, né, na mama. Então, a gente chama manobra de Eklund. Então, não é que atrapalhe, mas é um exame que precisa ser feito com mais critério. Então, se você faz num local bom, responsável, o exame vai ter a mesma eficácia. Mas é isso, a gente tem que entender que tem diferença de fazer exame em quem tem prótese e quem não tem. Não costuma atrapalhar nosso diagnóstico, mas tem que ser um exame bem feito. Por isso que às vezes faz ressonância, assim. Na verdade, antigamente a gente queria indicar ressonância para todo mundo que tinha prótese. Aí hoje isso já caiu por terra porque a gente consegue fazer uma mamografia boa. Bem feito. Então a ressonância, o critério vai ser o mesmo de uma mulher que não tem prótese, mas que a gente precisa de informações adicionais. E só mulheres, a gente já respondeu essa, só mulheres mais velhas têm câncer de mama? Mito total. Mito total. Esse é bom. Câncer de mama sempre forma o caroço? Mito total. Às vezes chega pra gente, como uma dermatite, né? E é por isso que a gente faz mamografia, porque quando tem caroço é mais fácil da gente ver, mas a mamografia quer flagrar antes, né? Quer flagrar as alterações mais iniciais. Então, mito. Então, acho que era isso, né, amiga? Muito bom, Carol. Aprendi tanto, a gente passou do tempo. Eu acho que vai ser de grande utilidade, né, para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes. Queria te agradecer demais. Eu não conhecia a Carol, mas já estou íntima. Então, marque a consulta que você tem uma astrologia. Tenho sim, tenho Lu. Limoges. Tenho Lu, minha filha. Que Lu, por favor, me ajuda. Obrigada, Carol. Amei. Acho que ficou maravilhoso esse podcast, comemorando o Outubro Rosa em altíssimo nível. Eu adorei o convite. Deixa tuas mídias pra gente, pros nossos ouvintes. Então, como encontrar a doutora Carol? Fala aí. E seu podcast também? Claro. O meu Instagram é @mariacarolinamastologia. Tudo simples, Maria Carolina Mastologia. E o meu podcast é o Mastológica Cast. Vocês podem encontrar tanto no Spotify quanto no YouTube. Excelente. Marcela me deu a dica ontem, eu já ouvi e é maravilhoso. É maravilhoso. Muito obrigada, Carol, por estar aqui. Eu espero vocês lá. Por ser tão humana e sempre cuidar tão bem da gente e da minha família também. Obrigada. Contem comigo. E tu, amiga, como te achamos? @doutora Marcela Araújo Dermato, Marcela com 2 L's. @Lígia Pessoa de Melo. Sigam, divulguem esse episódio. Eu acho que vocês têm a obrigação de divulgar esse episódio para todo mundo entender um pouco mais sobre esse movimento do Outubro Rosa, prevenção do câncer de mama, tratamento, desmistificação dessa história do câncer da mama. E a gente espera vocês no próximo.